Bom dia, muito bom dia para vocês. Mais uma segunda-feira, dia 20 de julho, 6h13 da manhã. No meu celular 6h13, aqui no computador 6h11. Adiantamos aí 2 minutos em alguns aparelhos. Mas que bom que você está aqui, que bom que você está fazendo parte aqui conosco dessa live. Dessas lives, né, que onde o mais importante é nada mais do que passar a palavra de Deus, passar uma mensagem para as pessoas de uma forma bem simples, de uma forma bem natural, por enquanto ainda amadora, né, mas profissionalizando, buscando recursos aí para poder passar uma mensagem melhor para vocês. E como nós estamos na série de falar com o medo, né, para encarar o medo, nós vamos falar mais um pouquinho hoje sobre como encarar o medo. E simples, nós vamos falar das irmãs do medo. Como assim? Isso mesmo. O medo tem uma família. Ele tem algumas irmãs que, como o pessoal fala, né, que rato tem que matar no ninho para matar os filhotes, enfim, tudo que está junto para poder acabar com a praga, né, em alguns ambientes. A gente também tem que não só acabar com o medo, mas com a família dele, para que ele possa de vez mesmo sair da gente e parar de atazanar, atrapalhar a gente. E a primeira coisa que nós vamos falar, a primeira irmã do medo que nós vamos falar é a tal da inércia, né? É a irmã mais velha. Deixar de fazer o que precisa ser feito, né? Como a física diz, todo corpo, se está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, se está em movimento, tende a permanecer em movimento. Então, se a gente fizer em repouso, a gente simplesmente vai manter em repouso, né? Então, a irmã do medo, a principal, a mais velha, que é a inércia, é o que atrapalha a gente. Então, vamos sair dessa inércia, movimentos, como, por exemplo, o pessoal gosta de dar como exemplo o avião, né? O avião ele gasta muita energia, praticamente boa parte do consumo de combustível dele é para decolar, para subir. E a hora que ele está lá em cima, ele gasta pouco, o consumo de combustível é mínimo, né? Então, mas porque ele mantém em repouso. A gente no carro, quando a gente está em linha reta, faz uma curva, o corpo ele tende a continuar reto, porque ele tende a manter o movimento que ele está. Então, se você está parado, se você não fizer uma força, se você não se esforçar, você vai continuar parado. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida e não fizer uma força, não fizer um esforço, não vai continuar. Então, você vai continuar dentro da inércia, que associa a procrastinação, né? Que nada mais é a irmã criminosa do medo. A gente falou da irmã mais velha, que é a inércia, nós estamos falando agora da irmã criminosa, que é a procrastinação. É o ato de deixar para o último minuto tudo que precisa ser feito agora, né? Que é a pessoa que não estabelece meta, não estabelece ação, não põe prioridades na sua vida. E precisa colocar isso. Então você precisa ter energia para poder sair, parar de procrastinar. Desorganização, que é a irmã desperdiçadora do medo, ela te atrapalha. Por incrível que pareça, uma pessoa desorganizada, ela perde pelo menos 10% do seu tempo com a desorganização. Isso está falando de uma pessoa desorganizada, organizada. Se for pegar uma desorganizada totalmente, ela perde mais do que 10%. Isso daí foi uma consultoria norte-americana que passou esses dados. Fez essa pesquisa. Então, pensa só. Uma pessoa desorganizada, 10% do tempo dela é perdido. Então, se nós somos programados
para vivermos 120 anos, né? 12 desses 120 anos você já perdeu com desorganização. Mas eu acredito que você que está assistindo essa live não é desorganizado, porque senão você não estaria fazendo parte desse grupo agora. Do mesmo jeito que você não teria a irmã preguiçosa do medo, que é a omissão. Né? Deixar para fazer algo essencial, para fica omitindo o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então, se for ver aí que nós estamos vendo, a família do medo ela é bem grande, né? Mas nós estamos matando ela hoje, lutando para matar ela. Então para de ser omisso, faz o que tem que fazer e pronto, para de ficar se escondendo. Quem está perdendo é você, não são as outras pessoas. É simplesmente, é você que está perdendo. Não é, eu estou fazendo isso por os outros. Não, é por você mesmo. Se você está sendo omisso, se você está sendo desorganizado, se você está sendo inerte, se você está sendo procrastinador, quem está perdendo é você, não são as outras pessoas. É simples. Então, as irmãs do medo que nós já estamos falando até agora, inércia, a procrastinação, a desorganização, a omissão, nós vamos falar também da outra irmã do medo, que é a negatividade, que é a irmã traumatizada, aquela que tenta imprimir peso no existente, né? Sabe aquela coisa, você ser traumatizado, aquela negatividade. Pensa só, uma pessoa negativa, ela é muito difícil ser negativo. Não é fácil ser negativo. Em tudo que você olhar com um lado negativo, você olhar com um lado ruim da coisa. Na época da pandemia agora, a maioria das pessoas estão tendendo a olhar ver pelo lado negativo. Começa a ver com um lado positivo. Começa a ver as coisas com um lado positivo. É mais fácil, é mais gostoso, é simples. Tá tendo a pandemia, tá bom, mas as pessoas estão se aproveitando e poder ficar em casa, poder aprender um com o outro. As pessoas estão inovando no seu método financeiro, no seu método de conseguir sustentar a sua família, né? Boa parte perdeu o emprego ou diminuíram as rendas, então isso está fazendo com que as pessoas estavam se movendo porque elas estavam na inércia, né? Como nós falamos, elas estavam mantendo aquele conforto, estavam procrastinando, estavam de uma certa forma já começando a desorganizar e entrando numa omissão. E tudo isso tem feito com que algumas pessoas, aquelas que querem sair da inércia, aquelas que querem mudar, aprender uma maneira de se inovar, se renovar para poder melhorar e ter uma outra fonte de renda ou melhorar a sua fonte de renda. Pode ver quem está isso também não dá ouvido para outra irmã do medo, que é a murmuração. Não está reclamando, não está sendo ingrato. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas não fala que todas elas são boas. Falam que todas as coisas. Então tudo coopera. Então nós temos que fazer a nossa parte. Se alguma coisa não está indo bem, é hora da gente sentar, analisar, corrigir. É o tal do captar, receber, converter e canalizar. Peraí, se tem alguma negativa, vou ver no que eu posso melhorar. Mas o que está acontecendo isso? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos sair dessa inércia. Vamos parar de procrastinar. Vamos seguir a nossa vida. A gente tem que mudar. Senão vai acabar a pandemia, você vai sair pior do que entrou. E eu te desafio a você sair da pandemia melhor do que você entrou. Esse é um desafio. Você está encarando o seu medo. Nessa pandemia tem despertado homens e mulheres fortes e valentes. Tem despertado homens e mulheres que estão dispostos a crescer, dispostos a encarar a sua vida, dispostos a prosperar, e isso na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em todas as suas áreas. É simples, está na hora de você sair mais forte do que você entrou. Está na hora de você sair desse seu caixão que você está acostumado a deitar todo dia e transformar a sua vida.
Para com esse negócio que a outra irmã do medo é a incerteza, é a irmã mais tímida, por causa dela que você não faz as coisas que deveria e cria dúvidas sobre o que seria se o fizesse. Se preocupa com coisas que não vão acontecer. Para de se preocupar com coisas que não vão acontecer, simplesmente faça. Levanta e faz. É simples. Não tem outra, sai dessa inércia. Nós estamos falando isso. Senão você já começa a dar valor para outra irmã do medo, que é a mentira, que é a irmã mais desonesta. Ela está muito ligada ao auto-engano, né? Que é o auto-engano, que a pessoa ela mente tanto, ela acredita tanto naquela mentira que ela acaba trazendo para ela, que ela se tornando uma realidade. Para com isso. A mentira é a irmã desonesta. E com isso ela te traz a outra irmã junto. Olha, uma família que anda unida, né? Ela te traz a irmã das desculpas, que é a irmã da moda. Né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Simples assim. Né? A desculpa é uma mentira gourmet. Né? É uma mentira gourmetizada, como alguns falam. Então para de dar desculpa e começa a fazer. Ontem eu estava falando com uma pessoa e eu falava para ela, falou assim, ó, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. A pessoa já... Não, porque isso. Você falou, não, mas quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Põe um monte de desculpa, ou parece que o mundo está ao seu... Tá se levantando contra ele de uma forma, ou contra ela de uma forma... que tudo está conspirando contra essa pessoa e quando o maior problema é você. Então, se nós somos o maior problema, vamos resolver o maior problema. Lembre-se que quando você resolve um problema, você tem o quê? Vamos lá. Quando você resolve um problema, você tem uma recompensa. Então, ame o problema porque você vai amar ter recompensa. É simples. Então mate essa família do medo, que você já vai ter uma grande recompensa. Né? E a última irmã que nós vamos falar do medo aqui é a solidão, que é a irmã beata. Né? É uma irmã que faz com que você pense assim, não, eu preciso desse tempo para mim, quando na verdade te isolar faz com que você continue estagnado onde você sempre esteve. Mas quando você for se relacionar com alguém, se relacione com alguém de princípio, de valor e que seja melhor que você. Por que ser melhor que você? Para essa pessoa sempre te puxar para cima. Não se relacione com pessoas piores do que você, que essas pessoas vão te puxar para baixo. Eu não estou falando para você se encontrar, para você não ter isso, mas na hora de você trocar ideia, na hora de você procurar alguém para conversar, procure pessoas que sejam melhores que você e que tenham princípios. Né? Qual é o principal princípio? Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque essa pessoa, ela não respeita e ela não tem um temor a Deus, muito menos vai ter com você. Fica tranquilo, isso daí é batata. Como 2 mais 2 são 4. Então, procure pessoas, se relacionar com pessoas que estejam melhor que você. Porque o Criador nos fez para que nós sejamos pessoas relacionáveis. E Lúcifer, ao contrário disso, quer que a gente se isole. Então, se ele manter a gente isolado, é o que ele quer. Ele não precisa tirar a gente do caminho, ele só quer isolar a gente. Então, se você está, como a gente sabe que não tem em cima do muro, né, ou você está com Deus ou você não está com Ele, se você está isolado, se você está se isolando, se você está se escondendo, você está com Lúcifer. É simples. Você está com o inimigo. Deixa eu falar de uma forma mais clara aqui. Então, voltando, falando sobre a solidão, que é a irmã beata. Se você está se isolando, se você quer ficar sozinho, se você quer ficar escondido, é simplesmente aquilo que o Lúcifer quer que você faça. Que você fique isolado. Ele quer te tirar das coisas. Para com isso agora. Sai dessa. Porque quem te criou, ele te fez para que você seja uma pessoa para estar junto com os outros. Para com esse negócio, preciso de um tempo, preciso disso, preciso daquilo. Tudo bem, para você respirar, para você ter um tempo de descanso, mas não para você ficar isolado. O isolamento, nós estamos vendo aqui que não é uma coisa para te fazer
paralisado, e isso já faz parte do maligno, porque ele foi paralisado. Então pare com esse negócio de isolamento. Talvez a solidão, como eu falei, a irmã Beata é aquela que pode parecer a mais segura, a mais para você ter o seu tempo, um lugar mais escondido para você, e você está dando mais valor pensando que ela é a irmã bonzinha. Não, a família do medo, ela não tem coisa bonzinha, ela não tem irmã bonzinha. Nós estamos falando aqui, nós falamos da irmã do medo, a inércia, a procrastinação, a desorganização, a omissão, a negatividade, a murmuração, a incerteza, a mentira, as desculpas e a solidão. Nós falamos aqui que o medo tem 10 irmãs e nós temos que matar o medo e a família dela. Então mate essas 10 irmãs. Mate isso, levante, saia da inércia, para de procrastinar, para de dar desculpa. Nós falamos aqui que a desculpa é uma mentira gourmet. Para de mentir. Você mentindo, você está acreditando, você está vivendo nisso. E saia desse isolamento. Conviva com as pessoas. O isolamento é a pior delas, porque ela começa a te trazer desculpas, começa a te trazer omissão, começa a te trazer procrastinação, ela envolve tudo. Ela é que pode aparecer mais boazinha, essa nós vamos deixar viva, e ela está arrastando todas as outras. Mate isso. Né? Tem pessoas que não querem largar isso daí porque acabam criando como estimação. Né? Como eu costumo falar, são os demônios de estimação. Manda esses demônios para fora. Estimação é gato, cachorro, peixe, cobra, alguns, né? Dependendo disso. Mas essas coisas aí, demônios de estimação, se livra deles. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por vocês que estão participando com a gente. Quinta-feira nós estaremos de novo às 6h13. Se vocês estão gostando, eu faço um desafio para você começar a largar do medo. Convide alguém para estar na próxima quinta-feira aqui com a gente, tá? Para a gente poder aprender um pouco mais. Nós vamos falar do medo ainda, vamos finalizar o medo para que você possa explodir. Quinta-feira vamos fazer uma mentalização, nós vamos ter um exercício aqui na quinta-feira, uma coisa especial que Deus tem colocado em meu coração para quinta-feira. Você não pode perder. Coloque o seu dia como todo dia, como se fosse segunda-feira. Tá? Pode ver que geralmente de segunda-feira é quando nós temos os maiores picos de audiência. E durante a semana isso vai caindo. Mas eu te desafio a na quinta-feira a gente ter pelo menos o dobro disso. Hoje nós estamos com uma média de 6, 7 pessoas. Para quinta-feira a gente ter pelo menos 12 pessoas. Se Deus quiser, nós vamos bater 20 na quinta-feira. Vai ser uma palavra especial para a gente acabar de medo e uma mentalização transformadora para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Como nós falamos na semana passada, o que acontece na sua mente, o que você planeja na sua mente, já acontece. Então Deus abençoe a sua vida. Eu queria, antes de encerrar, só fazer essa oração. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar com essas pessoas, algumas pessoas que não são nem aqui da minha cidade, não estão nem aqui em Ribeirão, mas que o Senhor está me dando essa oportunidade de estar com elas e conversar com elas nesse momento. Que o Senhor abençoe a vida delas, que o Senhor mate mesmo, Senhor. O Senhor nos ajude para que a gente possa matar toda essa família do medo e encarar de vez aquilo que o Senhor tem para que a gente possa sair da inércia. Abençoe a nossa semana, transforme as nossas vidas, fale em nossos corações, use as nossas vidas para que a gente possa mudar a vida das outras pessoas, Papai. Em nome de Jesus, nos dê uma semana de paz, de vitória, para sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Lembre-se, mate essas irmãs do medo aí. Se você não viu ainda o vídeo da quinta-feira passada, a primeira aula sobre o medo, entra no YouTube, procura lá, digita o meu nome, você vai ver lá, o vídeo já está salvo no YouTube, já está colocado lá. Então não deixe de participar quinta-feira, é a parte mais importante dessa sequência de medo. Nós vamos encerrar o medo que está acontecendo em nossa vida, tá bom? Bom dia para vocês, uma boa semana.